Cetamina. Um nome que, dependendo de quem escuta, pode trazer imagens bem diferentes à cabeça. Mas olha, a história dessa substância na medicina é muito mais complexa e fascinante do que a maioria das pessoas imagina. Então, bora mergulhar nessa jornada para entender que história é essa. Pensa bem, como é que pode um único composto químico ser ao mesmo tempo um anestésico usado em campos de batalha, um analgésico superpotente para dor crônica e ainda por cima um antidepressivo revolucionário de ação quase imediata? Parece coisa de ficção, né? Pois é essa a grande questão que a gente vai desvendar aqui. Para a gente entender como a cetamina chegou a ser tudo isso, a gente precisa voltar para o começo. Antes de mais nada, ela nasceu com um propósito bem específico na medicina: servir como anestésico. E que jornada, hein? Ela foi criada lá em 1962 como uma alternativa mais segura a outra substância, o PCP. Em 1970, foi aprovada para uso clínico. Aí, nos anos 80, o uso deu uma caída por causa dos efeitos colaterais que assustavam um pouco. Mas, a partir dos anos 2000, ela voltou com tudo, com um interesse renovado para tratar dor e, claro, transtornos psiquiátricos. O que fazia dela um anestésico tão especial era a tal da anestesia dissociativa. Pensa assim, é um estado em que a pessoa parece estar de olhos abertos, acordada, mas está completamente desconectada do que acontece ao redor. Ela não sente dor, não vai se lembrar de nada depois e, o mais importante, continua respirando bem e com o coração funcionando normalmente. Isso, em termos de segurança, era impressionante. Só que a história da cetamina estava longe de terminar na sala de cirurgia. Em doses diferentes, ela começou a mostrar uma outra face, se revelando uma arma nova e muito poderosa contra a dor. E aqui está o pulo do gato. Em doses mais baixas, que não chegam a anestesiar as chamadas doses subanestésicas, a cetamina se transforma. Ela vira um analgésico incrivelmente forte. Tá, mas como ela faz isso? Bom, de forma bem simples, a dor crônica meio que sobrecarrega uns receptores no nosso sistema nervoso, os NMDA. Isso cria um ciclo vicioso de dor que não para. O que a cetamina faz? Ela vai lá e bloqueia esses receptores, quebrando o ciclo e diminuindo essa sensibilidade exagerada à dor. Isso hoje é mais importante do que nunca, né? Com toda a crise dos opioides que a gente vê por aí, a cetamina pode ajudar a diminuir a necessidade de doses altas desses remédios, reverter a tolerância que o corpo cria e olha que interessante, tratar tipos de dor, como a dor neuropática, que muitas vezes os opioides nem conseguem aliviar direito. Se até aqui a história já estava boa, se prepara porque agora a gente entra no capítulo que tem gerado mais burburinho nos últimos anos. A verdadeira revolução que a cetamina está causando no tratamento da saúde mental. O ponto que muda o jogo é exatamente esse. Uma única dose, bem mais baixa que a de anestesia, pode ter um efeito antidepressivo quase que instantâneo. A palavra-chave aqui é velocidade. E essa comparação aqui deixa tudo muito claro. De um lado, os antidepressivos tradicionais, que podem levar semanas, às vezes meses para começar a fazer efeito. Do outro, a cetamina na veia, que pode trazer melhora em questão de horas. Isso não é só uma melhoria, é uma mudança total de paradigma no tratamento. E talvez o impacto mais crítico, mais vital mesmo, seja este. Ela consegue reverter pensamentos suicidas de forma rápida e significativa. Em uma emergência psiquiátrica onde cada minuto conta, essa velocidade pode literalmente salvar uma vida. Parece incrível, né? Mas acredite, a história fica ainda mais surpreendente. Aí fica a pergunta, será que a cetamina é uma espécie de remédio pau para toda a obra? Vamos dar uma olhada no que as pesquisas mais recentes estão descobrindo. Olha só que coisa inesperada. Ela também é um potente broncodilatador. Em casos de asma muito grave, aquela que não responde aos tratamentos comuns, a cetamina consegue relaxar os músculos das vias aéreas e ajudar a pessoa a respirar. E não para por aí. Ela também tem uma ação anti-inflamatória poderosa. Consegue diminuir a produção de substâncias que causam inflamação no corpo, o que mostra um potencial enorme para tratar condições como a sepse, por exemplo. E isso aqui é de cair o queixo. Pesquisas bem recentes sugerem um potencial até como inibidor de tumores. Estudos iniciais mostram que, ao bloquear certos receptores em células de câncer, ela poderia ajudar a reduzir a multiplicação e o avanço dessas células. E como se não bastasse, para deixar tudo ainda mais interessante, a própria molécula de cetamina tem duas versões, como se fossem duas faces da mesma moeda, a S e a R.
E o mais fascinante é que elas não são iguais na ação. A S-cetamina é mais forte como analgésico e anestésico. Já a R-cetamina, embora seja mais fraca nisso, parece ter um efeito antidepressivo mais potente e que dura mais tempo. Ok, depois de ver tanto benefício, a gente precisa ter os pés no chão e tomar uma boa dose de realidade. É hora de falar dos riscos e dos perigos. E aqui é fundamental separar as coisas. Uma coisa são os efeitos de curto prazo, durante o uso, como alucinações, aquela sensação de estar fora do corpo, tontura. Outra coisa bem diferente e muito mais grave são os riscos do abuso crônico, a longo prazo. Aí a gente está falando de danos sérios ao sistema urinário, como a cistite, problemas no fígado e, claro, dependência psicológica. Essa distinção é a chave de tudo. Aqueles efeitos psicodélicos de desconexão dependem muito da dose e acabam logo depois que o uso médico é interrompido. Já os problemas graves na bexiga, por exemplo, estão quase sempre ligados ao abuso recreativo crônico, com doses altíssimas, algo que não acontece no uso médico supervisionado. Então tá, depois de ver tudo isso, essa montanha-russa de informações, o que o futuro reserva para a cetamina? Vamos juntar todas as peças desse quebra-cabeça. Esse gráfico aqui resume a história toda de um jeito bem visual. A gente vê o papel dela na anestesia, no controle da dor, na saúde mental e até nesses novos usos que estão surgindo. E tudo isso, claro, contrabalançado pela consciência dos riscos e dos efeitos colaterais. E no fim das contas, o ponto crucial é este. O grande desafio da medicina moderna agora é descobrir como aproveitar todo esse potencial gigantesco da cetamina, mas fazendo isso com o máximo de respeito e cuidado, gerenciando todos os seus perigos. O que nos deixa com a pergunta final. Afinal, a gente está diante de uma revolução na medicina ou de uma ferramenta extremamente perigosa? A resposta, como a gente viu, provavelmente não é nem uma coisa nem outra. É um equilíbrio complexo e delicado entre as duas.